Bom dia a todos. Vamos prosseguir para a sessão a seguir à de encerramento. Eu sou... Encerramento. À de abertura, peço desculpa. Eu sou Maria Hermínia Cabral, da Fundação Carlos de Gulbenkian, e que também assumo agora a coordenação da Comissão Temática de Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos da CPLP. É com imenso gosto que estou aqui e de repente pediram-me para eu fazer este papel. E, portanto, eu queria passar a palavra ao Dr. José Lago Garcia, Subdiretor-Geral de Relações Exteriores e com a União Europeia, que nos vai fazer uma apresentação do programa Jacobos. Faz favor. Muito obrigado. Vou tentar de falar, eu non sei se en portugués con sotaque do norte ou en galego con sotaque do sur, unha coisa... Vou-me sentir à vontade, pois estou entre amigos e acho que vai ser mellor para todos. Nada máis, non há moito, há un mes ou así, eu son, ademais de subdirector para Relações Externas da Xunta da Galiza, son o director pro tempore, pero director ao fin e ao cabo do Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial entre Galiza e o norte de Portugal, que é un órgano que foi criado pela Xunta de Galiza e pola Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte, que é, para nos entendermos, entre aspas, unha especie de órgano desconcentrado para o norte de Portugal. E en este organismo, no agrupamento, que está partillado entre galegos e portugueses, temos unha coisa que é un premio literario, o último premio que foi concedido há 15 días, estaba máis a presidenta do xuri, a Carla Amado, a directora do Camões, aquí en Vigo, na Galiza, e o premio deste ano é un conto dunha rapariga que se chama Sabela Méndez, se non recordo mal, e que se chamaba Interferencias, e o motivo do conto era algo así como unha rapariga que se encontraba con unha señora na zona da Chequia, creo recordar que era, e que tiñan problemas de idioma, así que entre as dúas, a base de boa vontade, conseguíanse entender perfeitamente, embora nenhuma falaba do idioma do outro. Bueno, entendo que entre o galego do norte e o galego do sur, o portugués do norte e o portugués do sur non há tantos problemas e acho que nos podemos entender todos perfeitamente que as linguas son para comunicarse. Sí. Entón, cando o meu, a esta altura xa amigo Angelo, falou para min para tentar de facer esta presentación, el contoume cual era o tema principal desta conferencia de hoxe, de mobilidade académica, xuventude. Eu achei que tiña clarísimo cual tiña que ser o ton da miña intervención, porque no Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial entre a Galiza e o norte de Portugal puxemos há uns anos en marcha un programa, que este que aparece aquí, que é o programa Jacobus, que é un programa para o intercambio fundamentalmente de universitario, dos centros tecnolóxicos, de estudantes e investigadores do terceiro ciclo entre os centros da Galiza e os centros do norte de Portugal. A relación da Xunta da Galiza é con toda a lusofonía, mas de un xeito moito especial con a cooperación transfronteriza, como o norte de Portugal, moito máis que co resto de Portugal e con outros países, por evidentes razóns. Acho que iso é perfectamente entendível por todo o mundo. Entón, bueno, a ver se este me hace caso. Entón, no ano 2014, no mes de maio de 2014, o 14 de maio, xuntáronse na sede do agrupamento o presidente da Xunta de Galiza, o presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal e todos os reitores das universidades, das 3 universidades galegas, das 4 universidades do norte de Portugal, as 3 públicas, máis a católica do centro de Braga, de Porto, disculpa,
e os 7 directores, presidentes dos institutos politécnicos que existían no norte de Portugal, para firmar un protocolo de cooperación científica, cultural e pedagóxica para fomentar, fornecer os intercambios e as estadías transfronteirizas de profesores das universidades galegas coas universidades e institutos superiores do norte de Portugal, que o sistema educativo non é exactamente igual. Ese protocolo, nós, cando empezamos a desenvolvelo, nós é unha brincadeira, pero nós chamábamos o Jacobus daquela como un Erasmus a la gallega, porque foi tomada a referencia do Erasmus para facer este proxecto. En sustancia, entran en el, como di no PowerPoint, entramos nel o agrupamento que é a entidade xestora do Jacobus, a Xunta de Galicia e a Comisión de Coordinación, que tamén facen parte do Juri, e unha fundación, a Fundación CER, Fundación Centro de Estudios Eurorregionais, que representa as 7 universidades da Eurorregión e que ademais tamén fai parte do Juri e fai tamén unha avaliación externa dos resultados anuais a través dun inquérito da satisfacción dos problemas que poden aparecer en este programa. En este momento, este Jacobus se divide, ampliamos o ano pasado, e ademais das estadías, que é a rama principal, ten tamén unha segunda vertente, que é o Jacobus para publicacións científicas. Voume centrar primeiro no de estadías. As institucións participantes, como disse hai un momento, son a Universidade de Santiago, de Coruña e de Vigo pela parte da Galiza, e despois pela parte portuguesa as 3 universidades públicas, a de Porto, a de Miño e a UTAD, e a Universidade Católica Portuguesa sediada en Porto. E ademais os 4 institutos politécnicos que completan a educación superior no norte de Portugal: o Instituto Politécnico do Porto, o Instituto Politécnico do Cabo de Doave, o de Viana do Castelo e o de Braganza. Esas 7 institucións son, digamos, o núcleo inicial do Jacobus. O Jacobus foi funcionando ben, moito ben. De facto, é unha práctica que está sendo moito recoñecida alén das nosas fronteiras. Hai intentos varios de replicar isto en outras áreas, estendendo, e nos, que debíamos ternos quedado quietos, pero non o fixemos, mismo ano pasado ampliamos este Jacobus a unha nova área que foron os centros tecnolóxicos. Consideramos ou achamos ben que os coñecementos que pode fabricar a universidade non deben ficar exclusivamente na universidade, senón que deben ser transferidos a toda a sociedade, e máis a quen, utilizando os términos tan de consultora, a quen pode criar máis riqueza a partir dese coñecemento. Entón, achamos ben estender o Jacobus aos centros tecnolóxicos. Collemos, chamamos para reunirse connosco a todos os centros tecnolóxicos da Eurorregión que estaban homologados ou recoñecidos como tais, os centros tecnolóxicos da Galiza e os centros tecnolóxicos que ben eran do norte de Portugal, ben eran de todo Portugal, mas tiñan unha sé específica no norte. Un centro que tivera só o seu centro en Lisboa, por así decir, ou de Madrid, non entraban, eran somente aqueles que tiñan unha base física no territorio norte. Entón, houve 22 centros tecnolóxicos, que son todos estes que aparecen agora na pantalla, que quixeron entrar no Jacobus e quixeron entrar a formar parte deste programa, que en sustancia eran estes intercambios que eu mencionaba un momento, e que podían tirar máis partido deste programa. Entón, fundamentalmente consiste en que persoal das universidades e persoal dos centros tecnolóxicos posan intercambiar un tempo, unha estadía, en outro de outro país. E pode ir
por parte das universidades o que en España chama os PDI, o personal docente e investigador. Despois, poden ir tamén os investigadores ben pre- ou postdoctorais. Esta é unha diferencia fundamental co Erasmus. O Erasmus é fundamentalmente para os miúdos, para os estudantes, e en este caso non. En este caso isto ademais é fornecido por o Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e non cabe que fosen estudantes de primeiro ou segundo ciclo. Teñen que ser exclusivamente estudantes de terceiro ciclo ou postdoctorais. E despois temos tamén outra rama que existe tamén no Erasmus, que é o persoal administrativo de servicios, os PAS. No primeiro momento axamos que non sería preciso incorporar aos PAS a este programa, logo foron incorporados e teño que dizer que foi un acerto ter incorporado, porque, embora estexan tan próximas as universidades, pois non sei, de Vigo a Miño, a Guimaraes ou a Braga, non a media hora de carro, pois o persoal non se coñecía. Entón, que o persoal dos departamentos de internacionalización da Universidade de Vigo puderan coñecer e poñer cara as persoas que facen o seu mesmo traballo na Universidade de Miño foi importantísimo para logo facilitar os intercambios e os cruzamentos de toda a índole entre as dúas partes. Por parte dos centros tecnolóxicos é un pouco máis limitado. Non poden ir os PAS, porque os centros tecnolóxicos, pola súa natureza, non teñen moita esta figura, teñen persoal administrativo, mas non é unha carácter de internacionalización. Entón, poden ir nos que nos chamamos os técnicos de I+D+I, que é aquel persoal investigador que non teña aínda os 5 anos de experiencia acreditada en tarefas de xestão de proxectos, e despois os que nos chamamos os xestores de innovación, que serían os investigadores seniors, que son aquelas persoas que leven un mínimo de 5 anos de experiencia acreditada como xestores de proxectos. Todas estas persoas poden facer un intercambio dependendo do tipo, son fundamentalmente os docentes, PAS e investigadores senior, son de 1 ou 2 semanas, e os doutores, ou que están en trámite de doutoramento, investigadores junior, digamos, que eses poden ir en cambios en tempos máis largos, son de 1 a 3 meses. A idea é que fundamentalmente os que van unha semana ou 2 semanas é para dirixir unha investigación, facer un análise concreto, un traballo moi determinado, preparar as bases dun proxecto. En cambio, os que teñen que facer unha investigación máis continua, que ata pode serlles interesante ou importante para a súa tese de doutoramento, demais son as que están entre 1 e 3 meses. Normalmente tenden a pedir 3 meses, que é o tempo que na Universidade Española lles computa como estadía no estranxeiro. Estes cruzamentos o que facen é teñen que ir unha persoa dun centro español, galego, a un centro portugués. En este momento é igual que sexa dunha universidade a outra universidade, dunha universidade a un instituto politécnico, dun centro tecnolóxico a universidade, non há ningún problema en eso, pero o que sí que é requisito imprescindible é que teña que ser do norte do Miño ao sur do Miño. É dicir, non cabe, pois eso, unha Universidade de Vigo que vai á Universidade de Santiago. Para eso existen outros programas que non son transfronteirizos. Se ten dado incluso en algún caso a dúbida, a cuestión, unha persoa que é de Vigo e estaba traballando en unha cuestión de enxeñería de polímeros na Universidade de Miño en Guimaraes. Bueno, ese home, embora fose el personalmente galego, mas pudo ir a Universidade de Coruña en concreto, acho que foi, porque, bueno, a estes efectos contaba como se fose un investigador portugués, pois estaba en unha universidade portuguesa, ou un investigador que fose, non sei, caboverdiano ou ucraíno. Depende da universidade de que proveña. Despois de 2 convocatorias, fomos mellorando o traballo, agora temos
todo isto colgado, construímos unha plataforma web para facer toda a matrícula online, para as dificultades que ten solicitar unha bolsa habitualmente é razoablemente simple, porque o que se pide fundamentalmente é un currículo, unha solicitude co seu currículo, un DNI, cartón do cidadán, un proxecto a desenvolver e dúas autorizacións que acho que son bastante obvias. Do teu centro de saída, no que se di que haxan ben que marches, que poden permitir estar sin ti ese tempo, e outra do centro de acollimento, no que se di que efectivamente poden recibir, atender e fornecer de información, de atención a esa persoa que vai vir para o teu centro de recepción. Nos facemos despois con todas as solicitudes que se nos presentan, abrimos a convocatoria pois normalmente, e este ano vai ser o mesmo, a finais do mes de outubro, a primeiros de novembro, o sea que se voses querense candidatar, estexan a vontade, ollen para a páxina. As candidaturas se presentan, insisto, online no mes de novembro. Nos estudamos, o agrupamento estudamos unha parte formal e despois a un júri no que están presentes o agrupamento, a Xunta de Galiza, a CCDRN e a Fundación CER, estudan as candidaturas para decidir quais son as gañadoras que poden ser beneficiarias do intercambio, e partimos para eso da documentación que está aí exposta, que é a cualidade do proxecto, a cualidade técnico, científico, académica do proxecto, máis a súa congruencia fundamentalmente co espírito eurorregional. É algo que posa beneficiar aos cidadáns da Euroregión, fundamentalmente. E despois que sexa congruente con dois instrumentos de programación que para da Euroregión, que son fundamentalmente o plano de investimentos conxuntos, que foi aprobe no ano 2014 e dura até o ano que ven, 2020, haberá despois un novo, supoño, e a estrategia de especialización inteligente, a RIS3. Saben que a Unión Europea exixe a todas as regións da Unión unha estrategia de especialización inteligente. Galiza e o norte de Portugal, unha vez rematada coa obriga de aprobar unha RIS3, decidiron dar un paso máis á fronte. E dicir, bueno, vamos casar as nosas dúas RIS3. Imos ver en que somos complementarios ou en que competimos e onde podemos ser millores, seremos millores xuntos. Entón, se aprobou unha RIS3 transfronteiriza. Ata onde eu sei, foi o único caso na Unión Europea, houve algún outro intento de aprobar unha, mas non foi posible. Acho que foi o único caso que este é unha RIS3 transfronteiriza. Entón, unha candidatura para vencer, para poder ser gañadora, bueno, pois ten que, aparte de cubrir os requisitos formais, ser congruentes con estes dois instrumentos. Este júri se reúne aproximadamente en torno ao Natal, despois no mes de novembro presentas as candidaturas, os primeiros días de decembro verá os requisitos formais, e no mes de Natal se estudan as candidaturas e se aproba para que no mes de xaneiro, febreiro posan empezar eses intercambios durante o primeiro semestre do ano. Levamos xa en este momento 6 convocatorias rematadas, vai sair a 7ª convocatoria daqui a un mes, como moi tarde, e os dados que temos son os que aí figuran fundamentalmente. Até o de agora há máis de 1.400 candidatos presentados, quase 800 estadías realizadas efectivamente. Sempre há algún caso de unha persoa que logo non pode realizar por enfermidade ou motivo que for. E o financiamento exclusivamente das estadías, sin incluir outros gastos de persoal e demais, foron quase 900.000 euros até o de hoxe, e houve
proxectos de investigación en múltiplas áreas, fundamentalmente, e polas propias características do PIC e da RIS3, foron máis, entre aspas, de ciencias que de letras, pero há moitos de enxeñería, de medicina, ciencias biosanitarias, bastantes de ciencias económicas, empresariais, unha cantidade relevantísima de temas de ambientais e de recursos naturais, e tamén un recurso importante en esta área do mundo, moitos evidentemente de temas pesqueiros, bastantes de ciencias sociais, e, dicir, se cubren moitos tamén evidentemente da área de turismo, incluso algúns máis, entre aspas, exóticos, como ciencias do esporte. Tamén houve varios proxectos sobre esta materia. É dicir, fundamentalmente se van cubrindo, se foron estudiando prácticamente todas as áreas de coñecemento universitario, fundamentalmente, sobre todo, as que teñen unha implicación máis práctica, en especial des que entraron os centros tecnolóxicos, evidentemente. Bueno, estes son os datos dos balanzos dos candidatos presentados e resoltos. Nas últimas liñas son as incorporacións dos centros tecnolóxicos, por iso aparece máis o fin. E decía ao principio que no seu momento, a partir da segunda convocatoria, facemos uns inquéritos de satisfacción, non nós, senón a Fundación CER. Estamos moito contentes porque a valoración que facen os beneficiarios suma un máis dun 90% entre moi satisfeitos e satisfeitos. Os medios son poucos, os baixos menos, e os moi baixos son residuais, afortunadamente para nós. Algúnas das coisas que fomos, ademais, non é somente, é dicir, bueno, está satisfeito ou non, senón que ves de bon e que ves de mau. E utilizamos, ademais, esas contestacións, entre aspas, negativas, ou valoracións baixas, para ver as súas suxestións e ver de mellorar. Por exemplo, conseguimos eliminar o papel, facer unha candidatura máis simples, máis fácil, toda directamente online, para non ter que andar con tanto papeleo. Incorporamos tamén os centros tecnolóxicos tamén un pouco vimos que había suxestións en ese sentido. Nos achábamos que non estábamos un pouco desconfortáveis por esa falta de transferencia á empresa, entón eso animounos a dar ese paso. De momento saliu ben. Algúnas outras, bueno, son máis difíciles de conseguir, como subir os diñeiros, pero bueno, tamén se foron subindo. E, bueno, aquí marcábamos algunhas dos resultados que tivemos. Pois empezaron a aparecer publicacións de artigos científicos, melloras en pósters, candidaturas conxuntas a programas europeos. Eso sí que nos foi indicado hasta en outros foros, porque as candidaturas que se presentaban, por exemplo, o programa o Interreg polas universidades, eran millores, que se veían como máis trabados, máis armonizados os que viñan da Galiza Norte dos que viñan de outras áreas, precisamente en moitos casos a través destes intercambios. Liñas de investigación conxuntas, eventos, mismo marcamos unha feira de emprego universitario, a Fundeu, que se face entre a Universidade de Vigo, do Porto e da UTAZ. Foi debida precisamente a que empezaron o de Vigo e do Porto. O de Vigo, o PAS de Vigo, foi a Universidade do Porto, e o ano seguinte o PAS do Porto foi a Universidade de Vigo, e entre os dous deronse ben, e trabaron unha feira de emprego universitario que agora ten, hombre, non chega aos extremos de Conxemar, pero ten moita xente xa nas dúas universidades, pero moita xente, en torno a 10.000 persoas tiveron o ano pasado, o sea, que non está mal. E despois, bueno, se foron publicando, como decía antes, artigos. Entón, o ano pasado dimos un paso máis, aparte de acrescentar cos centros tecnolóxicos, creamos unha nova liña, que esta de Jacobus Papers, que era que nos vimos, disculpa se non é un linguaxe moito ortodoxo, pero vimos que as universidades da Eurorexión non estaban o suficientemente arriba en rankings, como o ranking de Xangai, e unha das cousas nas que fallaban eran a publicación de artigos en revistas científicas.
Entón, creamos esta axuda para todos os investigadores das universidades da Eurorregión para artigos que estiveran publicados estas revistas científicas. A área de humanidades foi no Scopus e as áreas científicas teñen que estar indexadas no JCR porque, bueno, ten que ter unha homologación internacional. E o único requisito importante que ten estes investigadores é que a candidatura ten que estar asinada ao menos por dúas persoas. O artigo ten que estar escrito por un profesor universitario dunha universidade da Galiza e por outro profesor da Universidade do Norte de Portugal. Si ten máis autores, mellor, non é problema, pero por lo menos teñen que estar un destes dois. E o artigo ten que estar ou publicado ou aceite para a publicación. Os que sodes de vocês que son do mundo universitario saben que desde que un artigo é escrito o aceite ata que é publicado pode pasar bastante tempo. Aceptamos os aceites tamén. Cando o artigo está asinado por máis de dois, bueno, eles dois son os beneficiarios da axuda e os demais teñen que aceptar que se presente ese artigo. Bueno, dixen mal, eles dois non son os beneficiarios da axuda. Non queremos darlle o diñeiro a persoa. Os grupos de investigación onde eses dous investigadores facen parte son os beneficiarios da axuda. O sea, non é para você, é para o seu grupo. Bueno, é o mellor retraer algunha xente, pero xamos ben que fose así, que non é un beneficio para unha persoa. Bueno, a cantidade non é brutal, son 1.000 euros por artigo, a maiores, pero é a maiores de cualquier outra coisa, polo mero facto de ter ser presentado por esas dúas persoas. E son 1.000 euros entre os dois, é dicir, non é para un deles, sino a axuda se reparte a partes iguais entre os dois equipos de investigación, as dúas equipas de investigación. Bueno, isto foi unha proba experimental o ano pasado, foron 37 candidaturas, se seleccionaron 34, non por nada, senón por defeitos formais. Bueno, pois unha non estaba no JCR, a segunda que foi rexeitada era porque foi por unha persoa nada máis que dunha universidade portuguesa, é dicir, bueno, non chega, tiña que ser por dúas, e non, as dúas foron por ese motivo, eran por persoas dunha só universidade. E polas solicitudes a convocatoria vai sair tamén ao tempo de outro Jacobus, polas ligazóns telefónicas que temos xa, achamos que vamos ter problema porque há moita demanda. Un día, brincando co presidente da Fundación CER, el dicía que tiña inúmeras chamadas de ligazóns telefónicas preguntando, vai sair este ano? Porque no meu estudo incorporei a un profesor da universidade para poder ser beneficiario desa axuda. Dice, bueno, pois mira, ata ben, esta é fundamentalmente a segunda parte da liña de traballo. E quero aproveitar, só 2 minutos para falar un pouco do meu libro. Nos no agrupamento temos tamén outras liñas de traballo, a parte do Jacobus, que é fundamental. Antes mencionei o programa Nortear para reforzar os intercambios culturais entre Galiza e Norte de Portugal, que ten desde intercambios de exposicións ata un premio literario para novos escritores, estadías e encontros de grabadores ou de artistas gráficos, unha parte de teatro, outra parte de danza tamén, fundamentalmente, evidentemente, na área da Eurorregión, mas estamos traballando tamén na área da cultura, que achamos que aínda había campo para facer coisas. Os Job Days, que son unha especie de feiras de emprego transfronteirizo para fomentar o intercambio dos traballadores, e as xeminações entre cámaras do norte e concellos da Galiza para que posan partillar os seus equipamentos de unha forma de poupar gastos entre as dúas partes e que teñen unha xestão pública moito máis eficiente. Bueno, estaban algunhas, incluso algunhas das nosas publicacións, eu teño especial cariño a última delas, a de abaixo, que é un libro de carácter infantil, os boxexas para vocês, os bolechas para nós, que son uns persoaxes da televisão, quer da RTP, quer da televisão da Galiza, e nós fizemos un libro para eles para explicar, bueno,
a vida na raya, a vida na aeroregión, porque achamos importante que os miúdos posan coñecer a realidade e vean entre sí que non somos tan diferentes, ni moito menos, sino que se pode traballar conxuntamente. De facto, presentamos o libro nunha escola da Valença e os miúdos, cando veron ali todos aqueles, cando viron os bolechas físicos, quedaron, apamparon porque acharon moito giro e foi algo para eles encantador, que como cando os nenos da Galiza ven os Reis Magos. Bueno, estes son os premios Nortear e espero non terme pasado máis do tempo do previsto. Muito obrigada, Soutor. O único que quería dizer é que vou estar cá, se alguén ten alguna cuestión, alguna pregunta, agora ou despois vou estar por aquí. Ok, sim senhora. Se concordassem, passávamos diretamente à doutora Georgina e depois no final, se houver alguma questão, a doutora Georgina vai-nos fazer uma breve apresentação sobre a CPLP. Eu tinha previsto fazer-vos assim uma história comprida, mas o tempo urge, parece que eu só tenho 10 minutos, então a ideia era falar-vos um pouco sobre a história desta viagem antiga, começou no século XV, que é a viagem da língua portuguesa pelo mundo e que depois vem-nos conduzir a esta coisa que nós somos hoje, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é unida por estas duas coisas, a língua e o mar. Somos hoje 9 Estados-membros, em 4 continentes, banhados por 3 oceanos. Somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Ia falar-vos um pouco do potencial estratégico, mas eu acho que eu vou ter que passar em frente, mas depois ficam com o PowerPoint e poderão vê-lo. E depois ia fazer uma breve apresentação dos vários países, mostrando-vos o que é que são alguns dados essenciais para todos eles, em termos de país, em termos de cultura, em termos de línguas, e em todos os slides vão ver que eu sublinhei a língua oficial e as línguas nacionais. Falo-vos também um bocado do potencial energético de cada um destes países, porque é uma questão que está muito em voga neste momento, e que é um pouco a razão de muitos problemas que há pelo mundo fora, não é? As energias que sustentam as economias hoje em dia. Alguns dos nossos países estão a sofrer com problemas sérios por causa justamente do setor da energia, ou da sua dependência, ou da riqueza que está ali subjacente e que tem gerado imensos problemas de segurança. Veja-se, estou a passar o slide de Moçambique, veja-se a situação do norte de Moçambique. Mas aqui, portanto, nestes slides todos fazia-vos essa breve apresentação para vos dar uma ideia do que são, em termos de potencial ou de problema, estas áreas em cada um dos 9 Estados-membros da CPLP. E com estes dados básicos, a capital, as principais cidades, as línguas e a moeda. Em todos estes países que são grandes produtores de gás ou de petróleo, há também uma grande dependência, como depois poderão ver. Eu acredito que a organização vai distribuir os PowerPoints e depois poderão ver. Isto é uma imagem do campo de Bayundan, no Mar de Timor, que é uma das riquezas de Timor. Depois tinha um conjunto de slides para vos apresentar sobre a língua portuguesa, para vos dar alguns dados segundo duas perspectivas. Esta, que é de um estudo chamado O Novo Atlas da Língua Portuguesa, do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, apontava em 2015 para 263 milhões de habitantes, e no final do século estaremos à volta de 490 milhões de habitantes, para além de que é uma língua oficial num conjunto de organizações. A outra perspectiva é do Observatório da Língua Portuguesa, que dá estas indicações, como veem, são muito interessantes. Nos 2 slides seguintes eu vos falo um pouco dos principais instrumentos que definem a política da língua portuguesa. Estes instrumentos são os planos de ação. Há 3 neste momento: o Plano de Ação de Brasília, o Plano de Ação de Lisboa, o mais recente é o Plano de Ação de Dili. Estes planos estão estabelecidos em conferências internacionais que se chamam Conferência Internacional sobre a Língua Portuguesa no Sistema Mundial, e que
reúnem especialistas dos nossos países e de outros horizontes que se debruçam sobre a língua portuguesa, e aí se estabelece os grandes eixos em que estas políticas nacionais de promoção desta língua se devem desenvolver em cada um dos países. Estes são os novos eixos introduzidos pelo mais recente Plano de Ação de Dili. A próxima conferência terá lugar em África, como viram, a primeira foi Brasília, portanto tivemos na América, a segunda Lisboa, tivemos na Europa, a terceira conferência em Dili, estivemos na Ásia, a quarta conferência vai ser em África, vai acontecer em Cabo Verde no próximo ano. Esta língua, eu chamo os sons e os sabores da língua portuguesa, porque, como estávamos a falar há bocado, falamos todos, entendemos-nos todos, mas cada um de nós tem um tom, um sotaque diferente, não é? No entanto, há esforços comuns, há esforços que buscam convergência, há esforços que buscam unificar e enriquecer a partir do que é comum ou do que é diferente. Estes esforços são, sobretudo, a cargo do nosso braço científico. Nós temos uma organização que é independente, que é, aliás, antecede a própria criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é o ILP, que é o nosso braço científico para as questões da língua, e um dos projetos que tem é isto, que se chama os VON e o VOC, os vocabulários ortográficos nacionais. Isso está a ser preparado em cada um dos países. Ali vocês têm a lista dos países que já fizeram a entrega dos seus vocabulários ortográficos nacionais, a partir dos quais o ILP constrói o VOC, que é o Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa. E aí vão encontrar, de facto, as interferências. Este slide é um dos slides da nossa exposição 20 anos, que, aliás, eu aproveito para falar da disponibilidade de a nossa exposição poder ser cedida à Comissão Temática, à Universidade de Santiago, enfim, para a apresentação. Este é um dos slides dessa exposição que mostra as nossas línguas. Portanto, não temos só a língua portuguesa, nós temos a língua portuguesa e um conjunto de, como veem em alguns países, são centenas de línguas nacionais que interagem, que convivem e que se entreagem. E, portanto, o nosso universo é muito rico e não vemos nenhum conflito, antes, pelo contrário, vemos muita riqueza aí. Em termos das nossas estimativas, como é que vemos esta comunidade? Estes são números de 2015, cerca de 4% do PIB mundial, portanto, da riqueza mundial, 50% das descobertas de petróleo e gás estão em países dos últimos anos, portanto, deste início do século XXI, estão em países da comunidade, nomeadamente Angola, Brasil e Moçambique. Eu acredito que estas situações, como referi há pouco, do norte de Moçambique, têm muito a ver com as descobertas do gás e o início dos grandes investimentos multimilionários que estão a acontecer, que vão trazer para a produção esse gás que está na bacia do Rovuma. Quarto produtor mundial de petróleo e uma vasta plataforma continental. Muitos dos nossos países estão a trabalhar com as Nações Unidas no sentido da extensão das plataformas continentais que já existem e, como imaginam, são recursos marinhos, são também recursos minerais significativos. E isso traduz em que a comunidade gera imenso interesse ao nível internacional. Um outro elemento que eu vou referir nos próximos 3 slides é a questão de integração regional. Cada um dos nossos países pertence a uma organização regional diferente. Aqui eu faço uma breve listagem do que são estas organizações em termos de países membros. Vocês peço desculpas aos que são europeus de ter ali ainda deixado o Reino Unido, mas como aquilo está uma grande confusão, não sabia se havia de deixar, se havia de tirar, e deixei lá os 28, incluindo o Brexit. E depois do Brexit a gente vira para 27. E, portanto, tem aqui os países. Eu só chamaria a atenção, a ASEAN está lá, embora Timor ainda não seja. Mas o Timor, desde que restaurou a sua independência em 2002, está a trabalhar no processo de candidatura para a Associação dos Estados do Sudeste Asiático, que é a ASEAN. E todos os anos tem se empenhado imenso, tem feito imensos, tem cumprido, digamos, todo um roadmap que o governo de Timor espera, e nós desejamos que a Bref 3 possa finalmente conduzir
à admissão de Timor-Leste na ASEAN. Portanto, apenas esta última ainda não é, mas nós esperamos que seja a breve trecho. Dito isto, nós acreditamos que é este conjunto de situações que leva ao imenso interesse que os observadores associados têm tido na CPLP. Vem ali... a cor não é muito famosa, mas aquelas estrelinhas mostram os observadores associados. Eu referi, somos 9 Estados-membros, mas já temos 18 observadores associados. E se virem naquela última linha que está em letrinhas mais pequeninas, há um conjunto de Estados e de organizações que têm processos de candidatura em andamento e que, se tudo correr dentro da normalidade, na próxima Cimeira de Chefe de Estado e Governo, que vai acontecer em julho de 2020 em Luanda, eles serão admitidos e, portanto, esse número de 19 observadores associados que temos atualmente, sendo 18 Estados associados e uma organização internacional, que é a OEI, a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Ciência e Cultura, vai seguramente alargar-se com a adesão de países tão importantes como os Estados Unidos, o Peru, o Catar, a Roménia e 2 organizações, a European Public Law Organization e o grupo G7+. O G7+, é um conjunto de pequenos países saídos de conflitos e com problemas muito sérios, de reconstrução pós-conflito. Tem sido um processo apadrinhado e conduzido por Timor-Leste, mas envolve vários outros países de vários continentes, nomeadamente, infelizmente, da África, todos saídos de conflito e de situações muito difíceis. Esses são candidatos e com processos em andamento. No meu discurso no início, ou na minha saudação de início, eu falei no interesse de Espanha manifestado pelo embaixador de Espanha em Lisboa. Não está aqui porque o processo ainda não entrou formalmente. Estes são aqueles que já acionaram formalmente, mas tendo em conta esse anúncio, nós acreditamos que a breve trecho o Governo de Espanha vai apresentar o processo formalmente. Dito isto, este conjunto de espaços regionais em que cada um dos Estados-membros faz parte, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, a CEDEAO, Portugal, a União Europeia e assim sucessivamente, se nós encararmos no conjunto do que isto possa representar, se tivermos empresas capazes de investir e de se interessar, nós estamos a falar de um mercado potencial de 2 bilhões de consumidores. Em português deve-se dizer 2 mil milhões, não é? 2 milhões é a influência do americano. E seriam estas manchas, portanto, a ECOWAS, que é a comunidade da Cabo Verde e Guiné-Bissau faz parte, a CEMAC, que envolve Angola, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, a SADC, Moçambique e Angola, o Mercosul, o Brasil e, com a adesão de Timor-Leste, a ASEAN. Portanto, é um espaço muito importante. O tema específico desta conferência, eu tenho 3 slides para falar um pouco sobre isso. A juventude tem tudo a ver connosco. Primeiro, porque somos uma organização jovem, não é? Só fomos criados em 96. Portanto, apenas 23 anos, ou seja, estamos no início da história da CPLP. Mas também porque a esmagadora maioria da população dos nossos países, eu acho que só Portugal será um bocado a exceção, é muito, muito jovem, abaixo dos 25 anos e em alguns países abaixo disso. E é por isso que é tão importante para nós termos políticas bem definidas nesta matéria. Então temos um conjunto de instrumentos estratégicos que se debruçam sobre isso. Digamos que o chapéu seria a nova visão estratégica para 2016 a 2026, que foi aprovada na Cimeira de Brasília, mas depois há planos estratégicos específicos. O Plano de Ação para a Juventude, que é 2018-2022. Temos depois um plano estratégico para a educação, portanto, as questões da educação dos primeiros níveis, 2016-2020. Temos um plano estratégico para a ciência, tecnologia e ensino superior, 2014-2020. E eu acredito também tem muito a ver com esta questão da juventude, o plano estratégico da cultura, 2014-2020. Estes são, digamos, aqueles mais diretamente vocacionados, mas há um conjunto, naturalmente, de interferências com os planos estratégicos de outras áreas setoriais.
Temos uma conferência de ministros da Juventude e Desportos, que reúne-se anualmente e que aprova um conjunto de coisas. Uma delas, muito importante, eu não consegui inserir aqui neste slide, pus só ali o título, é o ano da juventude. Este, 2019, é o ano da CPLP para a juventude, foi uma decisão tomada na Conferência Ministerial de 2018. Há um conjunto de outras iniciativas viradas para a juventude e que tem sido promovida por esta Conferência Ministerial. Eu cito ali algumas: o Fórum da Juventude, o Parlamento Juvenil, a próxima sessão vai ter lugar no mês de novembro em São Tomé. A Escola de Jovens Líderes aconteceu na semana passada, ou há 2 semanas atrás, em Vila Nova de Gaia, em Portugal. A Bienal de Jovens Criadores, a mais recente, tinha sido em Luanda, ou aqui uma cidade no norte de Portugal, quase Vila Nova de Cerveira, exatamente, o Guia sobre a Saúde Sexual e Reprodutiva. Enfim, há um conjunto de iniciativas promovidas por esta ministerial sobre o tema da juventude, e depois poderemos entrar em mais detalhes para não acabar com os meus 10 minutos aqui. Está quase. A diáspora somos uma comunidade com países com diásporas muito significativas, isso foi referido na sessão anterior. Há bocado, quando a Presidente Rosário falava dos galegos à 4ª e à 5ª geração serem galegos, eu podia estar a dizer os cabo-verdianos, porque é a mesma coisa. A 4ª geração nos Estados Unidos ainda somos cabo-verdianos. E contam, é o que eu digo ali a seguir, talvez seja o caso extremo, seja Cabo Verde, em que nós temos talvez o dobro da população que está residente nas ilhas, nós temos-la fora, na diáspora. E isso é muito importante nos vários países, em termos económicos, em termos culturais, em termos sociais, em termos políticos, inclusivamente. E por isso há um conjunto de esforços feitos pela comunidade em relação às diásporas. E aí eu volto novamente ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que desenvolve projetos específicos para a questão da língua, entre os quais este projeto que depois poderão visitar na página, no website do ILP, que é o portal do professor de português língua estrangeira, que tem um conjunto de variantes, uma das quais, e esse portal fornece materiais, recursos, materiais didáticos para o ensino e a aprendizagem da língua. Um desses programas é aquilo que nós chamamos o português língua de herança, portanto, português para crianças. Esse é um aspecto interessante, que tem um público-alvo específico, criança. E depois tem o outro, que eu gosto muito de falar, que é o português língua estrangeira, língua não materna, que é, digamos, para cidadãos maiores. Mobilidade académica, porque é só um slide por cada tema, tem tudo a ver com o tema privilegiado pela atual presidência pró-tempora da CPLP. Como sabem, na CPLP, não sei se referi antes, tem uma presidência que gira a cada 2 anos. Neste momento, desde julho de 2012, a presidência está com Cabo Verde, até julho de 2020, em que passará para Angola, e o lema escolhido foi esse: as pessoas, a cultura e os oceanos. E então a mobilidade tem tudo a ver com as pessoas, tem tudo a ver com quem nós somos e o que nós desejamos. Tem sido o cavalo de batalha, digamos assim, de Cabo Verde neste processo. Cabo Verde apresentou à comunidade um projeto de mobilidade geral, estou a falar de mobilidade geral dos cidadãos, que está em debate há 2 anos e picos, enfim, todos desejamos que pudesse ser aprovado, que possa ser aprovado na Cimeira de julho de 2020 em Luanda. Linhas básicas é um projeto muito flexível, de geometria variável. Os Estados aderem na medida em que os seus aparelhos políticos e de segurança o permitam. Enfim, está-se a trabalhar nesse sentido, vamos continuar. Em termos específicos da mobilidade académica, há um conjunto de projetos
Infelizmente ainda não há uma iniciativa federadora como a que o José estava há bocado a falar, isso é um desejo que nós temos, mas temos um conjunto de iniciativas promovidas por atores diferentes. Eu refiro aqui especificamente duas, a mobilidade da ULP, que é a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, e um outro projeto mais recente que é o MOTS, que é especificamente sobre mobilidade na saúde, que envolve um conjunto de escolas e instituições de ensino superior da área da saúde e que tem tido uma evolução interessante. Há vários debates que têm sido promovidos pela Comissão Temática do Ensino Superior. Um deles são os debates que tiveram, um colóquio que teve lugar em 2016, que deu lugar a esta brochura que nós lançamos em julho do mês passado, a quando do Conselho de Ministros. Depois é falar-vos um pouco do que é que onde é que nós estamos em termos de desenvolvimento económico, dos caminhos que temos para a frente, de todo o potencial que se pode desenvolver para consolidar as economias, construir parcerias, desenvolver as cadeias de valor nos nossos países, promover basicamente mais crescimento, mais empresas, mais emprego, mais inclusão, melhoria da qualidade de vida das nossas populações, que é o nosso objetivo último. Basicamente, para a nossa juventude, nós temos um espaço imenso, e para as nossas diáspora, em que podem intervir, em que podem desenvolver projetos. Há subjacente uma imensa riqueza cultural que lhes permite, digamos, suporte e identidade para desenvolver esses projetos e procuramos parceiros, seja ao nível da academia, onde está o conhecimento, seja ao nível do mundo empresarial, onde estão aqueles que sabem fazer empresas, emprego e gerar rendimentos, para connosco trabalharem para desenvolver as economias e, como eu disse, o nosso objetivo último, que é melhorar a qualidade de vida das nossas populações. Muito obrigado, peço desculpas da corrida, mas era o possível em 10 minutos, acho que ultrapassei, não é? Ultrapassei.